Bom, vou fazer esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, na verdade, com a bipolaridade, tá? Bom, já começo dizendo que eu fui muito resistente em fazer esse vídeo, porque é uma exposição, né? É uma história muito íntima, muito dolorosa, muito profunda. E também porque fiquei pensando quem sou eu? Por que as pessoas iam... Todo mundo tem sua história, né? Tipo assim, todo mundo tem um problema ou uma história de superação. E por que seria importante ter um vídeo, divulgar isso, enfim. Eu também não sou famosa. Por que fazer isso? Mas eu tô fazendo esse vídeo porque alguém muito especial me pediu. E depois que esse alguém especial me pediu, algumas outras pessoas vieram me perguntar sobre a minha história. E então eu percebi que era necessário fazer. Porque talvez isso possa ajudar ou diretamente quem estiver assistindo esse vídeo, ou então a pessoa que estiver assistindo esse vídeo, se não estiver com essa doença, pode conhecer alguém que esteja e pode entender melhor o que ela está passando. Pode também mostrar para essa pessoa que está passando por isso. Eu não sei. O fato é que eu senti que era necessário, muito embora houvesse tanta informação na internet, muito embora houvessem tantos vídeos, inclusive que eu assisti na época que eu estava passando por isso, mesmo assim, algo me disse que eu precisava fazer. Então, aqui estou eu, me expondo, morrendo de vergonha, porque não é uma coisa fácil. Nesse momento tá tranquilo, mas eu sei que depois, quando eu colocar isso no YouTube, isso vai ser um pouco complicado, mas vamos lá. Bom, não tem um roteiro, não tem script, então talvez eu me perca um pouco nos fatos, mas eu quero começar então dizendo que alguns anos atrás, eu não sei exatamente o ano, não sei se foi 2016, 2017 ou 2018, eu suponho que tenha sido 2016. Eu recebi o diagnóstico de bipolaridade. E isso tirou o meu chão. Tirou o meu chão porque, na minha visão, a minha experiência, na minha família, tinham pessoas muito próximas, como meu tio e minha avó, que tiveram essa doença e eles não tiveram vidas normais, tá? Eles ficaram reféns, vamos dizer assim, dessa doença para o resto da vida. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu pensei, poxa, uma graduação de engenharia jogada no lixo, uma vida jogada no lixo. Eu vou viver dando trabalho a vida inteira, vou viver refém das pessoas a vida inteira, dependente, enfim, não sei. Eu me olhei para mim como uma pessoa que não teria muito sucesso ou êxtase na vida. E aquilo me deprimiu ainda mais. Se eu achava que eu estava no fundo do poço, por achar que estava com depressão, receber esse diagnóstico me atirou num abismo. Um amigo muito querido, muito especial na ocasião, o André Araújo, ele me falou que tinha uma pessoa muito próxima a ele que tinha essa doença e que tinha uma vida completamente normal. Mas para mim, que tinha um histórico na família, tinha ouvido a vida inteira, por quase 30 anos, as histórias das pessoas com bipolaridade, tudo o que aconteceu, todos os problemas que vieram junto com essa doença.
era difícil ter uma visão diferente. Então, realmente, eu fiquei muito abalada aí no fundo do poço. E, bom, então, naquela época, entre 2016 e 2018, eu fiquei de cama por 2 anos. Não, eu não fiquei impossibilitada de levantar da cama, não foi isso que aconteceu. Teoricamente, eu tinha uma vida normal, né? Mas esses 2 anos da minha vida, eu praticamente só existia. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia estudar, o que era muito pior para a doença, porque, muito embora eu precisasse estudar, eu tivesse que concluir meu trabalho de conclusão de curso na ocasião, que inclusive demorou para acontecer por causa da doença, da depressão, e depois eu posso até falar melhor sobre isso. Mas eu não conseguia, eu sentia que eu não conseguia fazer nada. E era humilhante, era frustrante. Eu me sentia completamente inútil. Então, eu tinha vontade apenas de ficar deitada e não fazer nada. E graças a Deus, por ter uma estrutura familiar muito forte, a minha família me deu um suporte muito, muito grande. Então, esses 2 anos eu tinha quem cuidasse de mim. Eles cuidaram. Meus pais cuidaram de mim, minha irmã, meu cunhado e meus sobrinhos cuidaram de mim. E, na verdade, foi por causa dos meus sobrinhos que eu não desisti. Eles me ajudaram muito. Mas, enfim, eu tive essa doença, então, e eu não sei exatamente como foi o motivo pelo qual eu tive essa doença, né? Pode ter uma questão hereditária, mas a questão hereditária, sem os fatores externos também, ela pode não se desenvolver. E nós, seres humanos, somos seres muito, muito, muito complexos para eu falar que houve apenas uma razão. Foi uma soma de fatores que eu busquei muito, 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 muito autoconhecimento para tentar entender o porquê. Eu ficava me perguntando o tempo inteiro e me culpando, porque quando eu comecei a ficar com depressão, a última depressão que eu tive, que foi essa, foi a última, inclusive foi a pior, e talvez por ter sido a pior que tenha sido a última, porque eu decidi realmente mudar a minha vida depois disso. Mas eu ficava me culpando porque eu pensava o tempo inteiro, como que eu posso ficar com esse vazio tão grande se nesse momento da minha vida, quando eu comecei a sentir essa tristeza profunda, esse vazio, esse buraco enorme, eu me culpava porque eu pensava assim, eu tenho uma família que me ama muito. Uma família maravilhosa, pais que fizeram sacrifícios enormes para me dar oportunidades. Eu tenho irmãos maravilhosos, generosos. Eu estou morando na cidade, na ocasião eu morava em Ouro Preto. Eu estou morando na cidade que eu quis, que eu escolhi, que eu desejei, que eu sonhei. Fazendo o curso de graduação que eu sonhei, que eu busquei. Muitos e muitos e muitos, muitos amigos.
Em Ouro Preto não era tão fácil, por ser uma cidade pequena, não era fácil ter um estágio. Eu era abençoada com um estágio maravilhoso, o estágio era ótimo, bem remunerado, com pessoas maravilhosas no trabalho. Eu namorava e o meu namorado é uma pessoa maravilhosa. Quer dizer, meu ex-namorado, né? Não, namorado na ocasião. Mas ele é uma pessoa maravilhosa e uma pessoa de um coração gigantesco que, inclusive, me ajudou muito nesse processo. Então, eu me sentia muito culpada, porque eu tinha a sensação de que eu tinha tudo. Eu tinha saúde física eu tinha, né? E eu sentia um remorso gigantesco por estar doente, por estar triste, porque eu não me sentia no direito de sentir aquilo. Então, e uma das coisas que eu me lembro é que quando eu já tinha tido depressão antes, e eu demorei para buscar ajuda, porque quando eu passei na universidade em Ouro Preto, eu sou de Santos, né? Então, quando eu passei na universidade, minha mãe falou assim: não vai. Ela tinha muito medo que eu ficasse doente novamente. Eu falei pra ela: eu não vou ficar doente. Eu prometo. Então, embora no fundo, no fundo, no fundo eu soubesse que eu estava com depressão, eu não procurava ajuda. Porque eu tinha feito uma promessa pra minha mãe que eu não ficaria doente. Então, eu fui muito resistente, sabendo que era necessário. Eu fui resistente a procurar ajuda porque eu tinha feito essa promessa. Mas eu não tô gravando esse vídeo pra ninguém ficar com pena ou nada do tipo, porque na verdade o processo doeu muito, 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 muito. Foi longo, foi extenso, foi profundo. Eu fiz todos os tratamentos que você pode imaginar. Mas eu tô aqui falando porque na verdade é isso, é uma história de superação. Eu lembro de uma amiga minha que eu amo de paixão, a Lorena. Ela mandou um dia pra mim que ela tava assistindo uma palestra de uma pessoa que tinha passado por depressão e ela falou assim, essa pessoa falou: vai passar. Se você conhece alguém que tem depressão, diga apenas pra ela que vai passar. E eu me lembro que ela falou isso pra mim e doeu muito. Porque eu pensei assim, mas agora tá doendo. Vai passar, mas agora tá doendo. Então, se você tá assistindo esse vídeo e está com depressão, sim, vai passar. Eu espero do fundo do meu coração que passe. Mas eu também entendo a sua dor. Dói sem uma razão aparente. Dói mesmo você tendo infinitos motivos para agradecer. Dói mesmo você sendo grato. Dói mesmo você acreditando em Deus. Dói muito. E dói exatamente porque você sabe que você tem muitos motivos para ser feliz. E é horrível. Mas tem cura. E eu tô falando da bipolaridade e é muito difícil falar sobre isso porque é uma doença que tem muito, muito, muito julgamento. As pessoas acham que quando elas costumam brincar, né, que é aquela mudança rápida de humor. Se alguém tá feliz e de repente fica estressado, assim, de um minuto para o outro, as pessoas brincam: essa pessoa é bipolar. Tem muita falta de informação, apesar de um mundo repleto, né, de informação com a internet, as pessoas ainda são desinformadas. Então,
existem essas brincadeiras. Mas para quem não sabe, bipolaridade é uma alteração de humor, sim, mas ela não acontece de um minuto para o outro. É uma oscilação entre depressão, euforia, ou depressão e mania, ou depressão profunda e euforia, enfim. Ela demora algumas semanas ou alguns meses, enfim. Mas depende do tipo, né? Existem o tipo 1 e o tipo 2 da doença. Mas é isso, eu demorei muito para gravar esse vídeo porque eu achava que seria só mais um vídeo, mas por muitas pessoas terem me procurado querendo saber um pouco da minha história, eu resolvi colocar isso na internet. Não vai ser fácil, mas eu acho que é necessário. Porque se isso for de alguma utilidade para alguém, eu quero dizer que existe cura. Bipolaridade tem cura, sim. As pessoas dizem que não, mas ela tem sim. Não tô dizendo que é rápido, não tô dizendo que é fácil. Não tô dizendo que existe uma fórmula mágica, porque o que serviu para mim não necessariamente vai servir para você. Eu posso compartilhar e eu devo compartilhar algumas das coisas que eu fiz para alcançar um resultado que hoje eu acho que é maravilhoso, porque sim, eu me considero uma mulher feliz. Eu sou essencialmente feliz. Lógico, eu continuo tendo problemas, eu continuo desejando coisas que eu ainda não tenho. Eu continuo, enfim, continuo tendo uma vida como qualquer outro ser humano. Mas, sim, na minha essência eu sou feliz. Sim, hoje eu vejo os desafios de uma outra forma. Eu supero os desafios com mais facilidade do que muito tempo atrás. Porque é aquela história que todo mundo já ouviu falar, é o tal do autoconhecimento. Sim, porque quando eu percebo que eu estou começando a me sentir um pouco mais triste, eu fico atenta. Quando eu percebo que o meu corpo está diferente, eu fico atenta. Se eu percebo, enfim, que eu tô começando a ficar mais gripada, com mais recorrência, eu sei que eu tenho que parar e olhar para isso. Eu tenho que parar e olhar onde que eu tô errando. Porque a vida é um equilibrar de pratos, né? E a gente vai... A gente nunca vai conseguir manter tudo muito bonitinho, alinhadinho. Sempre vai ter uma parte que a gente vai precisar arrumar. E, na verdade, eu acho que essa é a graça e a beleza da vida, porque a gente é meio esquisito, né? Então a gente gosta dos desafios, apesar de tudo. Então, se a gente percebe que alguma coisa não tá boa, a gente vai lá e ajeita, e ela dá uma melhoradinha, e às vezes alguma parte fica meio em decadência, a gente vai lá e organiza. Então, eu tenho muitos pratos ainda para alinhar, mas hoje com mais saúde física e mental. Enfim, tenho infinitas coisas para compartilhar. E é isso. Eu acho que pelo momento é só. E conforme as pessoas forem perguntando e querendo saber, eu vou colocando os vídeos mais organizados, com mais explicações sobre o processo, tá? Mas é isso. Obrigada pela atenção. E eu espero que realmente que esse vídeo seja importante e valioso para alguém de alguma forma. Um beijo.